Muito bem, povo de Deus, seguimos aqui com a bênção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, para o nosso estudo bíblico. Hoje falaremos sobre depressão. Você sabe, né? Deus sim quer libertar você da depressão. Embora muita gente ache que não. É natural a gente passar por tempos de tristeza. Mas, cara, Deus pode restaurar sua alegria. Depressão não é o fim. Depressão é um tempo prolongado de tristeza e de desânimo também. O que acontece? A alegria parece perdida, né? E é muito difícil ver a vida de forma positiva. A depressão pode ter muitas causas. Pode ser doença, pode ser por perdas, por desilusão, por culpa, sofrimento, isolamento. Pode ser leve e durar pouco tempo, ou ser tão profunda a ponto de durar meses, ou até mesmo anos. A Bíblia nos diz lá em Provérbios capítulo 18, versículo 14, que a depressão ela é destrutiva. O espírito do homem o sustenta na doença. Mas o espírito deprimido, quem o levantará? A gente precisa entender o que é tristeza. A tristeza, ela é um sentimento natural, mas passa. Quando dura muito tempo, sem tempos de alegria, aí sim a gente pode ser um sintoma de depressão. E como é que fica essa relação aí entre Deus e a tristeza? Deus e a depressão. Você sabe que Jesus se sentiu triste, né? E, inclusive, muitos salmos, eles expressam tristeza e angústia profunda. Mas é importante que a gente entenda que tristeza não é o fim. A depressão é uma tristeza fora de controle. E Deus quer e pode restaurar sua alegria e sua esperança. Entenda que durante a depressão pode parecer que Deus está longe, né? Que não gosta de você. Não é verdade isso não, cara. Não pense isso não. Por que a gente pensa isso? Porque os nossos sentimentos, eles são enganosos. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, fala muito bem sobre isso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Deus lhe ama e está com você, mesmo quando você não sente. O plano de Deus é lhe dar esperança e futuro, não uma vida de tristeza sem fim. Ainda em Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, nós podemos confirmar essa palavra. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Aí aqui vem a máxima, ó. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, minha gente, precisamos crer na verdade de Deus, não em seus sentimentos. Depressão não é pecado e também não é sinal de falta de fé. Pessoas muito espirituais e firmes com Deus também passam por tempos de depressão. Elias sentiu uma depressão tão forte a ponto de querer morrer. Jeremias ficou tão deprimido que desejou nunca ter nascido. Quantas pessoas vocês já conheceram que estavam naquela crise de depressão terrível e pensou mesmo que Jeremias? Aí ele falou, lá no livro dele, no capítulo 20, versículos 17 e 18. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida, porque saí do ventre materno, só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Quantos de nós ou já pensamos isso, ou já ouvimos alguém ter este questionamento?
que diz assim, cara, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Esse mundo não tem mais jeito. Para que eu vou ter filho? Para botar nesse mundo que está completamente corrupto? Não há mais bondade? Mesmo diante desse pensamento de Jeremias, que se assemelha muito a de muitas pessoas, ainda assim, Deus os sustentou e os ajudou a ultrapassar o sofrimento e a depressão. Como eu disse agora há pouco, Jesus não nos prometeu um mar de rosas, né? Ele disse, pega a tua cruz e me segue, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas como é que se luta, Ricardo, contra a depressão com a ajuda de Deus? Não é fácil. E não é rápido. Leva tempo. Mas Deus vai te ajudar, porque você não está sozinho nessa luta. Então, você, meu santo e minha santa, não tem que desistir. Separei aqui alguns tópicos que pode te ajudar em relação a isso. Agora, lembre-se, Deus ele ajuda, mas o processo de cura, ele vem muito mais rápido quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai à luta também e busca ajuda. E lembrando que o conteúdo vai ao ar no YouTube sem as músicas, tá? Porque senão ele corta o áudio por questões de direitos autorais, o que é justo. Aliás, no primeiro episódio eu não tirei as músicas e eles deixaram, porque disse que não estava sendo feito reivindicação de direitos autorais. Acho que era porque música do Padre Zezinho, né? Padre Zezinho quer que o povo toque as músicas dele, não está preocupado com direito autoral, não. Mas outros estão, e é um direito de cada um. Deixa eu ver aqui o que a Edileuza tem para contar pra gente. Edileuza sempre participando com a gente aqui, é uma voz ativa na nossa programação. Oi, Edileuza. Oi, Ricardo. Bom dia mais uma vez. Bom dia, querida. Eu sofro de depressão desde 2020, porque em 2020 eu acho que muita gente teve depressão, né? Uhum. Em fevereiro de 2020, o Paulo faleceu. Aí em seguida veio a pandemia. Quando foi em 2021, faleceu a minha irmã. Quando foi em 2022, com 8 meses que tinha falecido uma irmã minha, faleceu mais outra irmã minha. E é assim, quando eu acho que eu estou assim tentando sair, acontece uma coisa. Quando foi em 2023, aconteceu esse atropelamento comigo, que foi o pior de todos, que eu não consigo sair. Ou seja, tem 5 anos que eu estou lutando com essa depressão. Tentei, não queria fazer tratamento. Minha filha queria marcar psiquiatra para mim, veio dizer que não, que psiquiatra é para louco. Quando foi agora, depois desse atropelamento, é que eu estou com a psicóloga e estou esperando uma consulta, um acompanhamento com o psiquiatra. Em novembro está marcado no hospital de base. Então é assim, Ricardo, é uma coisa atrás da outra. E só quem sabe é eu e Deus, o que eu passo. Principalmente à noite. À noite é mais solidão para mim. Eu estou sozinha, minhas filhas não estão mais comigo, né? Tiveram a vida dela, casaram, tiveram a vida dela, e eu estou sozinha e Deus. À noite a solidão bate, Ricardo. Eu acordo no meio da noite, aí eu não consigo dormir, tem dia que eu passo a noite acordada, aí eu vou, antes mesmo era 2 horas da manhã, eu não consegui dormir, estava ouvindo assim a rádio web, né? Mas não consegui dormir. Tomei um comprimido que a minha filha passou para mim, não que foi psiquiatra. Então, é assim, a gente acha, tenta, assim, eu estou tentando me esforçar, Ricardo, para sair, mas não consigo. Se eu disser para você, ninguém acredita. Tem hora que eu acordo, que eu não consigo dormir, eu tenho vontade de abrir o portão e sair pela rua sem destino. Andando, sem destino. Eu não saio para lugar nenhum, Ricardo, só para ir no médico. E para ir para a igreja, assim mesmo, passei muito tempo sem ir para a igreja. É isso a minha saída. E só saio fora do meu portão
quando eu vou colocar o lixo na rua, ou quando eu vou no médico, se eu vou no mercado, mas tirando isso eu não saio para lugar nenhum. Tem hora que eu me isolo, desligo o celular para não atender ninguém. E é isso a minha luta, meu amigo. Eu espero que, eu peço a Deus que me tire dessa depressão, entregue nas mãos de Nossa Senhora, porque é muito ruim. Eu tinha medo, porque já passou muitas coisas pela minha cabeça, muitas e muitas coisas. Eu tenho medo de um dia eu fraquejar. Quando passa esses problemas na minha cabeça, eu peço a Deus, Senhor, tira isso da minha cabeça, esse pensamento ruim, porque isso é coisa do maligno. Até eu conseguir, né, o atendimento com o padre, como eu te falei, atendimento espiritual, tudo. E é isso, Ricardo. Eu participo, eu peço música, aí aquilo me distrai, entendeu? Porque passa o dia, Eu sei. anoitece, sem eu conversar com ninguém. Minha companhia aqui também é meus bichinhos. Aí meus irmãos ligam para mim, vem aqui, tudo. E é desse jeito, porque é uma coisa atrás da outra para mim. E eu só peço a Deus, que eu não sei, eu tenho medo, Ricardo, medo. Eu fico aqui o dia, ver se eu não sair o dia todo trancada aqui no cadeado dentro de casa. O medo é grande da rua, de moto. Para mim, se eu vou na rua, tem alguém que vem me fazer o mal. Está sendo difícil para mim. Muito, muito, só Deus mesmo e Nossa Senhora para tirar eu dessa depressão. E eu peço que ninguém me julgue, que não é por mim, por mais que eu me esforce. Não é culpa minha, Ricardo. Fica com Claro que Deus, não é. meu querido. Não é culpa sua e nunca será culpa sua. Enquanto você estava falando aí, Edileuza, eu estava imaginando a situação, como que o seu depoimento, o seu testemunho vai de encontro ao que nós estamos estudando hoje aqui. E também me vi em muitas situações como essa aí. Todo mundo sabe que me acompanha já há anos, os perrengues que eu já passei, o último que foi aquela questão do atropelamento com a menina em que eu me envolvi. Eu tomei um pânico muito grande de sair na rua, de dirigir. Eu com o carro na garagem e saía de Uber e mesmo assim, com a cabeça baixa, com óculos escuros para não ver o trânsito. Você não está sozinha, você não é culpada. Agora, acredito que você está indo no caminho certo. Como eu disse, muitas das suas atitudes estão indo ao encontro do que nós estamos estudando hoje aqui, partilhando. Mas assim, eu acho que você... Primeiro, uma pergunta. Suas filhas estão sabendo exatamente dessa situação que você está? Você se abre com ela ou você fazia igual a minha mãe quando estava viva, que ficava guardando as coisas para ela? Que minha irmã está passando uns dias aqui, a gente conversando muito, botando as fofocas em dia. Nada nos tira da cabeça que minha mãe já sabia o problema que ela tinha de saúde, mas não contou para os filhos, para não preocupar os filhos. Essa ajuda psicológica que você está tendo, você não acha que procurar também um psiquiatra para tomar um remedinho não pode te ajudar? Porque me ajudou. Aí o povo fala assim, eu vou ficar tomando remédio, vou ficar viciado. Não é assim não, minha gente. É para isso que existe o especialista, porque ele controla. No início, quando eu comecei a tomar o medicamento, há 2 anos atrás, vocês lembram? Eu fiquei fazendo durante 14 dias o programa de casa. Por quê? Porque o medicamento, ele potencializou o estado semidepressivo e também a ansiedade. E eu me tremia todo, só em pensar em sair de casa. Eu não ia nem na padaria. Aí depois desses 14 dias, começou a dar uma amenizada, eu comecei a ter uma capacidade de discernimento melhor. E da mesma forma, como eu já estava bem, a hora de encerrar o medicamento, não de uma vez só, mas aos poucos, o desmame, chamado desmame, porque por isso é que é importante a gente ter uma orientação médica e profissional. Não se automedicar, que não é o seu caso, Edileuza, mas infelizmente é de muita gente que está nos acompanhando também. E digo para vocês, isso me serviu.
Foi de uma ajuda impressionante. Então, e para encerrar sobre esse seu testemunho, vocês vejam, esse é o propósito da nossa rádio, né? É de fazer companhia até mesmo quando não estamos aqui ao vivo. Porque você disse que ouve a rádio aí 24 horas, né? Nossa companhia, nós fazemos companhia a você. E isso é muito bom de ouvir. Sinal de que lhe traz um pouco mais de conforto, um pouco mais de paz. Mas lembre-se, você não está sozinha, não só de pessoas físicas, mas também da presença de Deus. E como eu dizia, lutar contra a depressão não é fácil. Ela leva tempo. Para uns dura 1 ano, para outros duram 2, para outros leva quase que a vida inteira. Por isso, como eu disse, eu separei alguns tópicos aqui. Primeiro, procurar ajuda. Isso você está fazendo, tanto do seu padre como ajuda psicológica, que pode lhe ajudar numa situação específica. Segundo, confiar em Deus, porque Ele promete que a tristeza vai passar. Então, é preciso que se acredite nisso. Quando que Deus prometeu? Em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É a palavra dele. Ninguém está inventando. Não se isole. Olha o que o estudo diz aqui, baseado em Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Por isso é importante nós não nos isolarmos. Eu tenho aqui minha sogra que mora com a gente faz de tudo para tirar ela de dentro de casa. Porque aos poucos ela está entrando numa situação cômoda, de que só fica vendo televisão o tempo todo, não vai nem no quintal, só vai no quintal para procurar o Cássio, o gato que adotou ela. Não foi ela que adotou o gato não, foi o gato que adotou ela. E aí o que aconteceu? No final de semana, o Cássio sumiu, ficou 2 dias fora. A veinha quase que entrou num estado depressivo. Aí se preocupa e não come direito. Não é assim. Você espairecendo a mente, tendo contato com outras pessoas, indo a lugares diferentes, eu sei que é difícil, como no caso da Edileuza, né? Mas é importante que a gente comece a cortar o mal pela raiz, já desde o início, porque vai virando uma bola de neve. Agora há pouco você falou que eu estou tentando, não é frescura e tudo mais. Não se culpe. Procure coisas para fazer, mesmo se são só atividades ou trabalhos pequenos, como você mesmo diz, cuidar das suas plantinhas e tudo mais. Escreva poemas, suas orações diárias. Escreva num caderno, compre um caderno, esse caderno normal, da Tilibra aí. Oração para este dia, oração para este momento do dia 11 de agosto, são 11h33. E vai lá e faz. A mente ocupada, ela tem menos tempo para ser negativa. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, ele nos orienta, falava a respeito da oração. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então peça ajuda a Deus. Conte para Ele tudo o que você está passando. Com Deus você pode ser completamente honesto. E Ele vai te amar ainda mais. Ou seja, faça as suas orações como se fosse um diário. Coloque, hoje eu não consigo sair de casa. Hoje eu estou com um caderno com o portão todo trancado. Mal tive forças para ir regar minhas plantas. Mas diga, mas eu tenho fé no Senhor que eu vou conseguir. Eu tenho fé que no tempo de Deus eu irei superar esse momento. E lá na frente, vocês vão ver, fazendo uma retrospectiva daquilo que vocês escreveram no passado, o quão grande foi a evolução. Porque nós, seres humanos, nós temos esse problema. A gente tem mania de dar crédito demais às coisas negativas em nossas vidas. A gente não lembra do nosso progresso. Hoje você não consegue sair de casa nem chegar até o portão. Mas daqui a 1 mês,
já não está mais mantendo ele tão trancado. Daqui a 2 meses já está levando o lixo para fora para o pessoal fazer a colheita do lixo, a colheita, perdão, do lixo. E aí você vai ver, caramba, há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, eu mal saí da minha cama. Leia a Bíblia, pelo menos um salmo por dia. Você pode até fazer do salmo a sua oração. Mude seus pensamentos. Minha gente, na lei da física, os opostos se atraem, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, você pega um ímã. O ímã tem 2 lados, o positivo e o negativo. Quando você coloca positivo com positivo, ele se repele. Fica difícil de você unir os dois. Mas quando você coloca o negativo junto com o positivo, em 2 peças de ímã, né? Eles, junto. Ou seja, são lados opostos. O positivo é o oposto do negativo, então eles se atraem. Na física é assim, mas na vida espiritual, não. Pensamentos positivos atraem coisas positivas. Pensamentos de fé atraem as coisas de Deus. E pessoas de Deus também. Se obrigue a pensar em coisas positivas. Você pode fazer isso. Agradeça a Deus por elas. Não se deixe vencer. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E é claro, trate dos sintomas físicos. Uma doença, uma má dieta, uma falta de exercício físico pode causar, e o que é pior, piorar ainda a depressão. Por isso é importante que você tome conta do seu corpo. Amém? Vamos ouvir um pouquinho do Frei Gilson agora com Deixa Deus Sonhar em Ti. Na sequência a gente volta a falar ainda sobre esse tema, porque Deus nos ajuda a vencer a depressão. Já já. Frei Gilson aqui na nossa programação, segue além. Como vencer a depressão, segundo a Bíblia? Existem 4 promessas de Deus e elas estão em Romanos, Hebreus, nos Salmos. A depressão, como a gente tem falado aqui, é uma fase muito difícil. Vários homens de Deus na Bíblia ficaram deprimidos, mas Deus lhes ajudou. Vejam vocês, né? Verdadeiros homens de fé. E mesmo assim, tinham lá os seus problemas. Estas 4 promessas de Deus pode ajudar você, ou talvez alguém que você conheça, nas suas angústias, nos seus problemas. Porque primeiro você não está sozinho. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Mesmo aí nos momentos de maior tristeza, quando você se sentir só, Deus está com você. Então não há nada que pode separar você do amor de Deus. E não há amor no mundo como o de Deus. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha gente, ter depressão não significa que Deus nos abandonou.
em todo momento da vida, Deus está conosco, do nosso lado. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Deus é um Deus de amor e vai te consolar. O próprio Jesus, viveu na terra como um homem e também sentiu tristeza. Ele entende como você se sente. Você pode confiar nele. Ele não vai machucar. Deus vai te curar e vai te dar consolo que você precisa. Hebreus 2, versículo 17 e 18. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, só quem já sofreu uma situação sabe exatamente o que o outro está sentindo. Não que eu estou dizendo que quem nunca sofreu um problema de depressão, ou sofreu uma queimadura, ou quebrou algum osso do corpo, não sabe o que o outro está sentindo. Mas quem já viveu aquilo, já sentiu na pele e sabe como é. Então, Jesus sabe exatamente o que as pessoas sentem, porque ele viveu tudo isso. Viveu para provar que sim, é possível superar com Deus. Quem era Deus? Ou quem é Deus? O Pai de Jesus. Ou seja, Jesus estava aqui na terra como um ser humano, sofreu tudo o que ele sofreu e mesmo assim superou, provando que é possível para nós, seres humanos e também filho de Deus, ser possível superar. Salmo 126 tem uma passagem muito bonita no versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. A tristeza não dura para sempre. Pode parecer que não vai acabar nunca, Mas vai. Deus promete que vai, sua tristeza vai ser transformada em alegria. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Salmo 30, versículo 11. Então, acredite e espere pacientemente pela alegria de Deus. E Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É a palavra de Deus, ou seja, a esperança para cada um de nós. A esperança para você. Deus tem planos bons para você. Quando você não consegue encontrar esperança para o futuro, confie em Deus. Seu futuro está nas mãos dele e seus planos para você são muito bons. Lembra lá o povo de Israel que não via saída? Mas Deus lhes abriu o mar vermelho, E Deus vai fazer um milagre e transformar a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E para finalizar, essa passagem aqui de Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Isaías capítulo 61, versículo 3. Perceberam? Como você não está sozinho? Por isso, espera em Deus e tudo Ele providenciará. Eu quero partilhar com vocês, ela diz que esse momento nosso de estudo bíblico tem ajudado muito ela. Graças a Deus. Reze por nós, viu, Edileuza? Elas sabem só um pouco, Ricardo. Eu não canto dessa vontade que eu tenho de sair pela rua à noite. Elas sabem assim que eu estou depressiva, que eu choro, eu não falo, muitas coisas eu escondo delas. Né? E por isso que eu te falei que minha filha lutava para me levar numa psicóloga, num psiquiatra, eu não queria. Mas agora que apertou mais, elas não estão sabendo desses outros problemas mais graves que eu estou passando. Eu passo o dia aqui sem comer. Eu escondo delas, ela fala para mim, mãe, você está almoçando? Eu digo, não. Tô. Mentira, Ricardo. Tem dia que eu passo o dia todo com café. Só tomando café, comendo um pedaço de pão, biscoito, e não quero fazer comida. E outras coisas, mas assim, eu não falo para elas não sabem de jeito nenhum, a ponto deles de ligar para a vizinha, desesperada, porque eu não atendia telefone, ligaram para a vizinha, vieram aqui bater no meu portão, para saber o que estava acontecendo comigo, porque eu não queria atender ninguém. Elas estão preocupadas, inclusive elas estão, me acompanham quando eu vou nas consultas, elas me acompanham todos comigo. E se não fosse minhas filhas, Ricardo, eu acho que eu já tinha feito uma besteira. É porque é elas que são a minha vida e que estão dando a razão de eu viver. Mesmo com o nascimento da minha netinha, eu achei que eu ia melhorar. Não melhorei. Mas ainda está cedo. Ela hoje está com 20 dias, ainda está cedo ainda para mim. É verdade, mas vai melhorar. Continue assim porque vai dar tudo certo e a gente está aqui. Vai almoçar hoje, hein? Não vai ficar só no cafezinho preto, não. E a gente vai ficando por aqui, minha gente. Agradecendo o seu carinho, a sua sintonia, a sua conexão, a você que está conectado conosco em diversas partes do país, Chapada Gaúcha em Minas, Barcarena no Pará, Joinville, Santa Catarina, Águas Lindas de Goiás, Natal, Lusiânia, Feira de Santana, Jundiaí, Bocaiúva, Cidade Ocidental, Paracatu, Santa Bárbara em Minas também, Nova Friburgo, Valparaíso de Goiás, São Paulo, João Pessoa, Fortaleza e o Rio de Janeiro, além de Brasília, é claro. Muito bem, a gente vai agora direto para a Santa Missa, lembrando que o nosso conteúdo está no canal Desperta para a Vida no YouTube. Obrigado pelo carinho e pela sintonia de cada um de vocês. Até amanhã. Aliás, amanhã, rapidinho, ele está só fazendo a introdução da Santa Missa ali, nós vamos falar sobre o luto. Esses dias, né, Dia dos Pais, passando aí, dá uma saudadezinha, um apertozinho no coração, muita gente perdendo seus entes queridos, e a gente vai falar sobre como o cristão deve lidar com a morte, de acordo com a Bíblia, no nosso estudo bíblico. Até lá.